Paz igreja, como tem passado, estamos aqui com mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Salmos 1. Ele fala muito sobre o segredo da felicidade, sobre o que é felicidade. Vamos ler ele. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então esses salmos ele se dá através do contraste sobre o justo, o ímpio, sobre aquilo que é uma verdadeira felicidade. E aí a gente precisa perguntar primeiro o que é ser feliz. A raiz da palavra felicidade nesse salmo tem a ver com abençoado, afortunado, aquele que recebe provisões, favor de Deus, felicidade que provém de obediência. Então aqui ele está dizendo para nós que essa felicidade tem a ver com aquilo que Deus está fazendo por ele e que muitas vezes esse favor de Deus por ele está relacionada a uma obediência. Por isso que o Salmo vai falar sobre a conduta do justo e a conduta do ímpio, e como é feliz aquele que anda de tal forma, mas o ímpio não é feliz, mas tem também o seu destino para um lugar terrível. Então é nessa perspectiva que os Salmos vai caminhar, entre contraste sobre aquilo que devemos ou não fazer, sobre aquilo que nos traz felicidade pelo obediência a Cristo Jesus. Então ele começa no versículo 1 dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. E o interessante é que essa palavra feliz é a mesma palavra que através dos tempos vai se dar das bem-aventuranças do Novo Testamento, ali onde tem Mateus capítulo 5 falando sobre isso. Então, o que isso quer dizer para nós é que felicidade tem a ver com o espírito feliz. E ele vai dizer que a felicidade está em não fazer algumas coisas. E o primeiro conselho, a primeira ordem que ele dá é: não segue o conselho dessas pessoas. Ele está dizendo: não tenha uma vida pautada sobre aqueles que não têm os mesmos princípios que você. Você pode ouvir conselhos de pessoas que talvez nem sejam cristãs, mas o que ele está dizendo para nós é que nós não podemos pautar as nossas vidas em cima dessas pessoas que não têm uma revelação de Deus. E é um conselho, e ele vai dizer que é feliz essa pessoa que não ouve esse tipo de outra pessoa que não tem uma raiz. Não só isso, ele vai dizer: não imita a conduta dos pecadores, que não tem uma vida construída no Senhor, mas construída em cima da sua imoralidade. Ele vai dizer para nós que ele não está imitando conduta de outras pessoas, conduta que não leva ao Senhor, condutas que desagradam ao Senhor, conduta que ferem o próximo, que mata o próximo, que denigre o próximo. Então ele está dizendo o seguinte: feliz é aquele que não segue uma pessoa imoral e sem princípios. Felicidade está em ter uma vida correta para com Deus e para com o próximo, porque isso traz vida. Isso é uma forma de amar o outro, é sendo correto com ele. Ele ainda vai terminar dizendo nesse próprio versículo: nem se assenta na roda dos zombadores. E aí, estar à roda, estar à mesa tem a ver com uma intimidade, é estar de fato interligado emocionalmente com essas pessoas. Ele vai dizer: olha, feliz é aquele que não tem laços profundos com os zombadores, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não amam ao Senhor, que não caminham conjunto ao Senhor. Então ele está dizendo: olha, para você ser feliz, você não pode seguir conselhos, você não pode imitar uma conduta e não pode ter intimidade em uma roda de zombadores. Então,
Ao contrário disso, nós precisamos seguir conselhos daquele que temem ao Senhor, imitar pessoas que imitem a Cristo Jesus. E não só isso, ter intimidade em roda daqueles que têm palavras para abençoar. Isso nos trará felicidade, uma felicidade plena. Continuando, no versículo 2 ele vai dizer ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E nós precisamos lembrar que a lei era a palavra do próprio Deus aos seres humanos. Ao lembrarmos ali que Deus chama Moisés para escrever os 10 mandamentos, ele diz que para esses mandamentos ser colocado em umas pedras, e ele estava dizendo: estas são as minhas palavras, esta é a minha lei. Se você ouvir a minha lei, você será uma pessoa feliz. Então nós temos o Deus todo criador, soberano, poderoso sobre todas as coisas, dizendo: eu tenho a palavra, e se você seguir essa palavra, você ser feliz. Então você quer ser feliz? Não procure livro de autoajuda em primeiro lugar. Não busque vídeos motivacionais. Primeiro, se paute na palavra do Senhor, porque é ela que vai te trazer felicidade. E não só isso, é uma meditação diária. Ele vai dizer que nessa lei ele medita de dia e de noite. E meditar aqui, irmãos, é tirar um tempo de reflexão pela palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você parou para pensar? Qual foi a última vez que você parou para refletir sobre aquilo que você está lendo? E é isso que ele está dizendo. Não é somente ler a palavra do Senhor, mas meditar a ponto dessa palavra entrar no coração. E ele continua no versículo 3, que esse que segue tem satisfação no Senhor, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então ele vai dizer para nós que aquele que segue ao Senhor tem satisfação na lei do Senhor, que não se assenta, que não imita e que não ouve conselho de ímpios, é como uma árvore. Então criar raízes tem a ver com plantação da palavra de Deus em nossos corações. Tem a ver com estar rodeado de pessoas que amam ao Senhor, que são cheias do conselho do Senhor para as nossas vidas. Então, ao imitar essas pessoas, ao ouvir essas pessoas, ao sentar em intimidade com essas pessoas, meditar na lei do Senhor, com profunda meditação, com profunda internalização da palavra, isso vai fazer com que crie raízes em nossos corações. E é como uma raiz que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Então nós fomos criados, irmãos, para termos raízes fortes, mas não só raízes fortes, raízes que dão frutos, raízes que abençoam outras pessoas, que ama outras pessoas, que trabalha na obra do Senhor, que ama o Senhor de todo o coração, porque é essa árvore que permanecerá todos os dias. Ele ainda vai terminar dizendo no versículo: tudo o que ele faz prospera. E muitas vezes nós limitamos prosperidade a uma vida financeira. Deus pode te fazer sim prosperar, mas a prosperidade que ele está dizendo é estar rodeado de pessoas boas, ouvir conselho de pessoas que amam a Cristo, imitar e ter intimidade com pessoas que têm o temor ao Senhor. Então, se você tem grandes amigos, famílias, pais na fé, que amam ao Senhor, isso é ser próspero. Ser próspero é uma família rendida a Cristo. Ser próspero é ter um bom coração, amar, respeitar. Isso tudo tem a ver com prosperidade. Prosperidade tem a ver com questões mentais, com o coração, com o espiritual no Senhor. No versículo 4 ele vai dizer que não é o caso dos ímpios, porque são como palha que o vento leva. Ele está dizendo que eles ouviram tanto conselhos que o afastam de Deus, que essas pessoas elas não têm raízes e que ela é sempre levada pelo vento, seja para onde for. Ela será como uma folha, como uma árvore que não dá fruto e que não prospera. São pessoas que são levadas e caídas. E ele está dizendo que não é a questão do
justo, porque o justo ele prosperará, ele terá raízes. E ele vai dizer que é como uma palha, a ideia de uma coisa seca que não tem vida. E ao contrário disso, no último versículo ele vai dizer que são folhas que não murcham. Então ele está trazendo uma ideia de vida. Ele está dizendo o seguinte: olha, os ímpios, não existe vida neles, mas no justo existe vida, porque ele está enraizado no Senhor. Ele continua dizendo no versículo 5: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ele está então mostrando para nós, através do texto, que raiz forte nos levará para um lugar. Ele está falando de uma resistência. Ele está falando de crer no Senhor, mesmo que estejam nos dias mais difíceis. Que vai ser o contrário do ímpio. O ímpio não conseguirá crer, não conseguirá confiar, pois eles não têm raízes. E por eles não terem raízes no Senhor, eles não resistirão no dia do julgamento. E trazendo isso para os dias de hoje, a pandemia mostra isso muito para nós. A pandemia mostrou para nós que não existem pessoas firmadas e não existem pessoas com raízes, que foram levadas de um lado para o outro. Mas ele está dizendo também que o justo, nesse tempo de pandemia, de dificuldade, é aquele que vai resistir. Não só resistir, ele vai dar frutos e vai prosperar neste tempo. E no último versículo ele vai dizer: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o leva à destruição. Irmão, uma das piores coisas que podemos pensar em relação a Deus é não ser aprovados por Deus. É como se olhássemos para nós e com quem andamos, quem ouvimos e o que fazemos determina quem somos. E quando Deus olha para nós, ele vai dizer: eu não te aprovo. O seu caminho não é de santidade, não é de amor, não é de temor ao Senhor. Mas por ímpio, ele vai dizer: o Senhor aprova o teu caminho, porque o Senhor olha para você e vê uma raiz. Ao contrário do justo, do ímpio, que vai levar à destruição, quando nós olhamos para a vida do justo, vai nos levar à vida e uma vida eterna. Então vamos ouvir aqueles que têm palavras de sabedoria, que temem ao Senhor, que são íntimos do Senhor, porque é isso que vai nos fazer prosperar. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Cristo Jesus. Amém.